Você não perdeu sua criatividade. Alguém te fez acreditar que você perdeu. Você já percebeu que quase ninguém diz eu não sei sentir ou eu não sei imaginar, mas muita gente diz eu não sou criativo. Como se a criatividade fosse um dom distribuído para alguns e negado ao restante das outras pessoas. E o curioso é que ninguém nasce acreditando nisso. Nós aprendemos. Bom, eu sempre digo que toda transformação começa com uma simples pergunta. E a pergunta de hoje é: quem convenceu você de que não era uma pessoa criativa? Existe uma frase que muita gente ouviu na infância. Talvez você também tenha ouvido. Ela parece pequena, mas pode acompanhar uma pessoa durante décadas. A famosa frase, você não leva jeito pra isso. Às vezes era um desenho, uma redação, uma dança, uma música, uma resposta na sala de aula, uma ideia. E bastou um comentário para que a crítica deixasse de ser sobre aquilo que você fez e passasse a ser sobre quem você era. Ao invés de pensar, esse desenho pode melhorar, você passou a pensar, talvez eu não seja criativo. Você percebe a diferença? A experiência se tornou realidade. Bastou um comentário para que a crítica deixasse de ser sobre algo que você fez para se tornar quem você é. Quando eu penso em criatividade, eu não penso primeiro em artistas, nem em escritores, nem músicos. Eu penso uma criança. Porque nenhuma criança pede autorização para imaginar. Ela desenha um sol azul, transforma um cabo de vassoura num cavalo, conversa com personagens invisíveis, constrói castelo com almofadas, cria regras novas para as brincadeiras. Ela não cria para impressionar ninguém. Ela cria porque imaginar é uma forma natural de conhecer o mundo. Por isso, alguns pesquisadores de desenvolvimento infantil dizem que brincar não é uma pausa na aprendizagem. Brincar é a própria aprendizagem. A imaginação é uma das primeiras linguagens do ser humano. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido como me tornar criativo, mas sim em que momento eu parei de confiar na minha imaginação. Existe uma confusão muito comum. Misturamos criatividade com talento, mas eles não são a mesma coisa. Talento pode facilitar um caminho. Criatividade é a maneira de olhar. Ela aparece quando você encontra uma solução diferente, quando reorganiza um ambiente, quando cozinha com o que existe na geladeira, quando encontra uma forma mais gentil de conversar, quando inventa uma brincadeira do nada, quando transforma uma experiência em aprendizado. Criatividade não pertence apenas na arte, ela pertence à vida. E isso existe dentro de todos nós. Uma das coisas que eu acho mais bonita nos seres humanos é o cérebro, porque ele muda. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Sempre que a gente aprende algo novo, criamos novas conexões. Sempre que a gente experimenta, a gente fortalece um caminho novo. Ou seja, a criatividade não é um interruptor que nasce ligado ou desligado. É algo que pode ser cultivado dentro da gente. Quanto mais curiosidade, mais perguntas. Quanto mais perguntas, mais experiências. Quanto mais experiências, mais possibilidades o cérebro começa a enxergar. Criatividade não cresce apenas quando produzimos algo. Ela cresce quando ampliamos nosso repertório e permitimos novas combinações. Percebe? Durante muito tempo eu achei que eu precisava estudar mais, ler mais, esperar mais, como se existisse um momento mágico em que eu finalmente estaria pronta. Mas esse momento nunca chegou. Porque eu descobri uma coisa, a confiança não vem antes da prática, ela nasce dela. Ninguém aprende a escrever sem escrever. Ninguém aprende a tocar um instrumento apenas lendo sobre música. Ninguém aprende a viver esperando. O caminho é o que prepara a gente, não o contrário. Hoje eu gosto de pensar na criatividade como se fosse uma ponte, sabe? De um lado tá aquilo que você sente e do outro tá o mundo. E criar é construir essa ponte. É permitir que algo invisível se torne algo possível, sabe? Uma forma de existir. Pode virar um texto, uma fotografia, uma música, uma empresa, uma receita, um jardim, uma conversa.
ou um vídeo. Por isso eu gosto de dizer, criar é colocar a sua percepção do mundo na matéria. Ninguém pode fazer isso por você, porque ninguém viveu exatamente a sua história. Ninguém viu o mundo pelos seus olhos. Hoje eu não quero que você produza nada, quero apenas que você se observe. Então vamos pegar o nosso caderno de investigação e vamos escrever. O que eu criaria se tivesse certeza de que ninguém iria me julgar? Eu quero que você responda não com o que parece que é possível. Eu quero que você responda no que desperta vida dentro de você. Essa resposta pode revelar muito mais sobre o que nós somos do que, de fato, aquilo que a gente quer criar. Talvez você nunca tenha perdido sua criatividade. Talvez tenha perdido apenas a confiança de mostrar aquilo que criava. Quais são seus termos pra ficarmos a sós? Que o que tivemos, do que tivemos, merece um depois. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque a criatividade, ela não desaparece, ela só espera. Espera um momento de silêncio, uma folha em branco, uma pergunta honesta. E principalmente a coragem de tentar outra vez. Mas existe uma força ainda mais silenciosa que faz muitas pessoas abandonarem suas ideias antes mesmo de começar. Não é falta de talento, não é falta de criatividade, é o medo. Medo de errar, medo de decepcionar, o medo de ser visto tentando. E é justamente sobre isso que vamos conversar no próximo episódio. Porque talvez o maior obstáculo entre você e aquilo que você deseja criar nunca tenha sido a falta de capacidade. Talvez tenha sido o medo de dar o primeiro passo. Então, até o próximo vídeo. Beijo!